Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, professor Sidney. Nossa unidade curricular, produção audiovisual, né, dentro da programação de jogos. Estamos aqui tentando entender mais uma maratona aí, por detrás da mente, né, do game design, e dar continuidade aí na nossa aula aí, parte 3, né, ponto 3 aí, contando histórias. Essa aula a gente deu início no encontro anterior nosso, mas a gente não saiu daqui do começo, né? Então, decidi voltar aqui as pautas anteriores aqui para a gente dar continuidade. Até porque relembrar aí alguns conceitos aí do que a gente vai tratar, né? A gente não começou na teoria assim, com o pé direito ali, começando com todo o conteúdo mesmo, né? A gente vinha do conteúdo anterior. Então a gente vai rever ali as pautas do início ali e a gente dá continuidade nessa aula de hoje. Então, os fatores aí, os conceitos que a gente vai ver nessa aula de hoje, os princípios arquétipos junguianos, as teorias narratologias com base nas narrativas para jogos e vamos ver a aplicação de jornadas da história aí e narrativas para dentro dos jogos digitais, ok? Então, na aula anterior a gente viu conceitos da literatura, um pouco da narratologia, né? E a gente viu as funções lá de Proop, lembra? E a gente viu as questões lá, as funções, as 31 funções, né? Quem lembra das funções lá? Quem lembra das 31 funções que a gente falou? E quem consegue citar algumas dessas funções aí na sala aí, por favor? A gente vai diminuir essas funções aí nessa aula aí, vai compreender um pouco de todas elas, mas a gente vai reduzir um pouco aí para dar um entendimento melhor, direcionar aí para a questão dos jogos. Quem lembra aí das funções, pelo menos consegue citar uma ou duas, ou até três aí, funções que a gente viu na aula anterior. Quem lembra aí da aula anterior, né? Primeiro, né? Vou começar com a pergunta correta aí. Quem lembra da nossa última aula? Faz um tempinho, né? Dá um intervalo longo aí. A gente tem aula uma vez por semana, aí fica mais longo, né? Ninguém vai arriscar? A gente vai ver então dessas funções aí, algumas que são importantes aí, né? As funções de Prop, vocês não lembram das funções de Prop, que falava sobre a narrativa dos jogos, como a gente construir uma história, né? Uma narrativa. Essa ideia aí, Iago, né? A gente construir isso. Isso já vem aí um conceito usado no cinema, na literatura, e a gente foi migrando aí essas técnicas aí para os jogos, né? Então a gente vai falar de algumas pessoas aí, o Prop foi uma, e a gente vai continuar falando aí sobre esse tema aí, tá bom? 3 exemplos de funções aqui, dentro das 31 funções de Prop lá. Eu acredito que a gente até fez uma atividade sobre isso, se eu não me engano. Não estou lembrado agora. Então a gente tem dano e carência, partida e combate. Tá? Desses 31 funções, eu peguei 3 exemplos aqui, que a gente consegue construir bastante coisa já em cima dessas funções aqui. A função do dano e carência, ela é um propulsor da narrativa. É o mal causado pelo agressor por meio de maldade. Exemplo, roubo, rapto, calúnia e algumas outras coisas. E as 7 primeiras funções podem ser vistas como preparatórias para o dano. Tá? Então, por que a gente pegou essa aqui? Porque as 7 primeiras funções das 31, elas são preparatórias para esse dano aqui, né? Outra variedade equivalente dessa função é a situação de carência ou penúria. No caso, amor, dinheiro, saúde e algumas outras coisas mais. Condição que obriga a uma busca. Então, essas condições aqui obrigam a uma busca. Importante a gente lembrar que o objeto do dano e o objeto da carência não determina a construção do conto, né? A gente viu isso na aula anterior, acho que a gente passou daqui para frente, a gente parou na jornada de Jospe, né? Jospe Campbell. Então a gente parou ali no monômito e a gente estava aqui vendo essas questões aqui. A gente viu sobre o dano, a gente viu sobre a partida também, né? O herói deixa seu lar para cumprir a missão designada e no caminho encontra um provedor ali, um doador,
alguém que dará ao buscador um objeto mágico a ser utilizado de forma auxiliar na preparação do dano ou da carência. E a questão do combate, né, um mundo especial onde o herói combate o agressor para conseguir um objeto de busca, tá? Então essas que são as 3 funções aí, resumindo aí, trazendo da parte das 31 funções, a gente consegue aí utilizar essas 3 aí, tá? Então vamos lá. Jornada do Herói, Joseph Campbell, o monômito. Joseph Campbell, então, a gente começou a falar dele na aula anterior. Agora vamos dar uma aprofundada, uma continuidade aqui sobre essa pessoa. Então, mitologista, escritor, professor, né, da Universidade Norte-Americana. Ele ficou famoso por seu estudo da mitologia e a narratologia e trouxe lá o seu livro O Herói de Mil Faces. Dentro desse livro de Herói de Mil Faces, ele explora o conceito do monômito. É uma teoria que abrange lá o ciclo de arquétipos da jornada do herói. Tá? A gente vai falar sobre a jornada do herói também, nesse processo agora da nossa aula. E, através de Joseph, a gente consegue analisar um pouquinho melhor esse ciclo e que está presente em diversas mitologias da cultura, através de diferentes mídias, né? A gente consegue encontrar aí essa mitologia aí em diversas mídias aí durante o decorrer das décadas, dos anos aí, na evolução do cinema, do livro, né? E agora nos games, tá ok? Então, arquétipos, né? Antes de a gente prosseguir para o monômito, é importante compreendermos o conceito de arquétipos. Então, o que seria arquétipos? Arquétipos representam um molde inicial de algo, sendo um protótipo ou as primeiras impressões sobre determinado conceito. Então é bem importante você guardar isso, né? O que seria um arquétipo. Além de ser explorado na narratologia, esse conceito também é desenvolvido na psicologia analítica pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, né? A gente vai falar da teoria também das funções junguianas daqui a pouco. Então Jung sugere que as imagens primordiais, outro termo para arquétipos, originam-se de uma constante repetição de uma mesma experiência do longo de muitas gerações. Então, por ele ter esse estudo, esse aprofundamento sobre esse conceito, sobre essa ideia, analisando outras questões, e ele trouxe da parte da psicologia analítica esse processo, então ele consegue entender e traz para nós essa sugestão, né? Ele sugere que são imagens primordiais dos arquétipos e elas repetem durante todo esse período de experiências ao longo das gerações, né? Desde o começo aí das civilizações e do uso dessas técnicas para comunicação, né? Para interatividade, aí, cinema, teatro, literatura e etc. E o arquétipos, então, né? O que isso quer dizer, né? É importante ressaltar que o arquétipos não possuem formas fixas ou pré-definidas, segundo o Jung. Jung, né? Jung, dependente de como você quer pronunciar aí. Então, nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Ela é um recipiente que nunca podemos esvaziar e nem encher. Existe em si apenas o potencial de quando toma forma de alguma matéria, por exemplo, né? Já não pode mais ser o que era antes. Então é isso que acontece. Persiste através dos milênios, como a gente falou, décadas e décadas atrás aí já existia e sempre exige novas interpretações. Então, a partir dessa ideia, né, que já anda décadas e décadas aí, pode surgir novas interpretações e com certeza vai surgir. E a gente também consegue fazer isso também das maneiras atuais, agora tecnologias e tais, a gente vai ter uma nova percepção aí e com certeza vai trazer uma nova interpretação aí para esse conceito, tá? Jung constatou que além de elementos tipicamente ligados à psique, como os sonhos, os arquétipos também, inconsciente e coletivo, também se expressam através de narrativas, destacando-se e estudando especialmente o mito e o conto das fadas, né, de fadas, contos de jornada de Campbell. Embora existam várias categorias de arquétipos, a desenvolvida por Jung é a mais conhecida e serve como base para muitos outros modelos. Então existem várias outras categorias, né, mas as que ele desenvolveu serve como base para alguns modelos aí, que a gente vai também descobrir ao longo das nossas aulas aí. 12 deles foram mais popularizados, que foram propostos aí por Carol Pearson e o Hong Mar, tá? Então as 12 aí que foram popularizadas aí
conforme a base aí de Jung, tá? Então vamos estudar aí esses conceitos aí agora. Então aqui nós temos 12 arquétipos junguianos, ok? Então aqui nós temos representado aqui pelos personagens de Simpson, né? Todo mundo conhece aí. Então a gente tem aqui o sábio, motivado pela independência, busca uma jornada espiritual e realizações, né? Então temos explorador e inocente. Tá? Também temos motivados pela comunidade que buscam por conexão, cara comum, comediante e o amante. Tá? Para vocês terem ideia como que está dentro do cinema, como está dentro dos filmes, como está dentro das literaturas, os arquétipos aí de junguianos. Nós temos também rebeldes fora da lei, né, motivados aí pela maestria, que buscam deixar o legado, né? Então aqui nós temos fora da lei, o rebelde, o herói, o mago, né, que são os motivados pela maestria que buscam aí deixar um legado. E também nós temos os motivados por estabilidade de controle. Nós temos aí os motivados pela estabilidade, controle que buscam promover estrutura, que são os governantes, criador, cuidador, prestativo, né? Que são representados aí por esses personagens aqui. Tá bom? Tranquilos? Estamos indo bem? Então aqui está a obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Retorno com o momento, né? Retorno com o monômito de Campbell. Um herói se arrisca a sair do seu dia a dia comum para uma região de maravilha sobrenatural. Forças fabulosas estão lá para serem encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir desta misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos sobre os seus companheiros, né? Então, isso está lá no livro Heróis de Mil Faces, de Joseph Campbell. Ok? O que mais podemos trazer do monômito de Campbell? A teoria de Campbell tem sido aplicada em inúmeros autores, artistas desde então, né? Estamos ao longo desse tempo aí é aplicada em várias obras aí, né? Várias criações aí durante ao longo do tempo e alguns dos exemplos mais conhecidos aí que trazem para nós Star Wars, Harry Potter, o Rei Leão, são alguns exemplos aí que a gente tem nessas figuras aí que vocês estão vendo do lado. O monômito de Campbell, então, ele é dividido em 3 atos, os quais são subdivididos em 18 estágios, tá? Então depois a gente tem a evolução aí desse monômito aí, tá? Mas a princípio, então, a gente tem 18 estágios e a gente tem 3 atos, tá? 3 atos, 18 estágios, ok? Vamos lá, então, ver qual que são esses. Dentro da narrativa, então, da estrutura narrativa, nós temos o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Tá? Depois eu passo esse link para vocês aqui, que tem os detalhes aqui sobre esses atos aí, tá? Sobre esse conceito aqui, dessa estrutura. Então, no ato 1, nós temos o mundo cotidiano, nós temos chamada para aventura, nós temos a recusa do chamado, nós temos a ajuda sobrenatural, a travessia do primeiro limiar e temos a barriga da baleia. Tá? Então essa é a partida, separação, ato 1. Ok? Ato 2, nós temos descida
iniciada, né? A iniciação. Estrada de provas, reencontro com a deusa, a mulher com a tentação, sintonia com o pai, a patoese e a conquista. Isso aqui é a descida da iniciação. E nós temos o retorno aqui, que é o ato 3. Tá? Temos a recusa do retorno, o voo mágico, resgate interior, travessia limiar, Senhor dos dois mundos e a liberdade para viver. Ok? Essa é a estrutura narrativa aí do monômito, tá? Ok? Tranquilos? Então vamos conhecer um pouquinho sobre o escritor Christopher Vogler. Então Vogler foi importante aí nessa jornada do herói, do monômito de Campbell. Ele teve diversas adaptações, então ele vem aí estudando e trouxe algumas adaptações e algumas atualizações sobre essa estrutura. Mas o que de fato popularizou o uso da estrutura, da escrita, da roteirização, do storytelling, foi a proposta do escritor roteirista Christopher Vogler. Então, assim, foi muito importante a caminhada lá de Joseph Campbell. Sim, ele trouxe uma estrutura, vem trazendo durante as décadas aí, e houve uma atualização, e foi aí que houve a popularização através do escritor e roteirista do Christopher Vogler, tá? Então Vogler traz aí uma atualização, uma melhoria na estrutura da escrita, da roteirização e de storytelling dentro dessa proposta aí que a gente já estava vendo. Vogler percebeu que uma relação entre a jornada do herói de Campbell e os roteiros clássicos do cinema poderia haver sentido e poderia haver essa atualização, essa melhoria aí. Então, a partir dos seus estudos, ele desenvolveu um guia prático, um memorando, né, simplificando todo o monômito. Então, ele pegou as 12 etapas ao invés de 18. Então, ele pegou 18 etapas que o monômito tinha, que já foram reduzidas das 31 de anteriores, né, e transformou em 12, tá? A jornada do escritor é a estrutura mítica para escritores. Tá? Então, dentro dessa obra dele aqui, a jornada do escritor é a estrutura mística para escritores. Então, ele criou aí essa estrutura, simplificando, né? Então, a palavra aqui para tudo isso é simplificar, uma estrutura que já existia, de 18, que a gente acabou de ver dentro dessa obra dele. Tá? E isso aí se tornou popular no meio aí, né, do entretenimento, que é cinema, teatro, livros e os gamers, tá? Lembrando que os gamers é o entretenimento número 1 aí do top do ranking aí do mundo hoje em dia, tá? Passa o cinema tranquilamente. E é o que mais fatura aí durante o ano aí das indústrias aí, ok? Então vamos ver um pouquinho sobre essa estrutura de Christopher Vogler aí. Então aqui temos aqui as posições aqui dele, né? Temos aqui o mundo comum. Então temos ato 1, ato 2 e ato 3. Ato 1, separação. Ato 2, iniciação. E ato 3, o retorno, tá? E dentro disso aí a gente tem aqui mundo comum, chamado à aventura, incidente provocador, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do limiar, provas aliados aos inimigos e aproximação, né? Aí nós temos a descida, segundo ato já. Na segundo ato já começa aqui na travessia do limiar, na verdade, né? Provação central, ponto central, morte e renascimento, mundo especial, e em cima o mundo comum, né? E a iniciação, depois do 9 aqui, a recompensa, caminho de volta. E o ato 3, o retorno, né? Ressurreição, clímax, e o retorno com o elixir, o despecho, né? Então nós temos o mundo comum, chamado da aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do limiar, provas aliados e inimigos, aproximação, provação central, recompensa, o caminho de volta, a ressurreição, clímax, né? Retorno com o elixir, o desfecho.
Então nós temos a saída do mundo comum, a entrada no mundo especial e o retorno do desfecho, né? Ok? Seguindo o ato 1, 2 e 3. Embora a jornada de herói seja apresentada como uma sequência, segundo Vlogger, não é necessário seguir uma ordem específica para que a narrativa funcione. Interessante essa ideia dele, né? Essa é uma sequência, tem um ciclo aqui acontecendo, uma sequência lógica, mas não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem, essa sequência, para que a nossa narrativa funcione, ok? A jornada é um ciclo em espiral, orgânico, não linear e repleto de variáveis. Então a gente pode tornar isso com muitas variáveis possíveis aqui, inúmeras variáveis, e tornar isso muito mais interessante do que a proposta que ele colocou aqui, tá? Então não é engessado a criação, né? Ela é livre, a arte é livre, então tudo pode acontecer. Então aqui nós temos o início aqui de tudo isso aqui, o mundo comum, né? Aqui no primeiro que está apagado, chamado para aventura, recuso do chamado, encontro com o mentor, ato 1, perto da travessia do limiar. Aí nós temos ato 3 aqui, da 60 páginas do roteiro, 30 páginas do roteiro do livro dele, tá? 60 páginas do roteiro, ato 2, parte do livro dele. Nós temos provas do aliado dos inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, recompensa, empunhando a espada, né? E o caminho de volta. Né? Na verdade, o caminho de volta já inicia para o próximo ato, 30 páginas do roteiro, ressurreição e retorno com Elixir, né? Então nós temos o início do mundo, entrada no mundo especial, temos um momento de crise, temos um momento do clímax, onde tudo começa a dar aquela euforia, aquele sentimento bom, né? E começa a se caminhar para o último ato ali, que é a ressurreição e o retorno do Elixir, tá? Que é o último ato, tá ok? Então o ato 1, ato 2, ato 3, dividido nessas páginas aí, é adaptada de fonte do Vlogger de 2015, página 44, ok? Tranquilos? Beleza, beleza? Tranquilos? Beleza. Então vamos lá. E trazendo isso para o cinema, então, como que a gente vai enxergar isso também dentro do cinema, que é importante, antes da gente caminhar aí para as etapas dentro do game, a fórmula hollywoodiana. A fórmula hollywoodiana baseia-se na estrutura narrativa do monômetro de Campbell e também principalmente na adaptação simplificada do Vlogger. Então, é uma junção aí das duas estruturas, tá? Além do cinema, essa fórmula também é aplicada nas estruturas narrativas dos games, é isso que a gente estava falando agora. Então a gente traz, né, o cinema, a literatura e o cinema caminham junto, né, para a gente formar aí as ideias, a ideia aí para os games. Lembrando que os games a gente tem interação, né, interatividade total aí com esse universo, com esse mundo, né, diferente dos outros universos onde a gente só vive. E a interação no game é ativa o tempo todo. Visto que ambos são meio de comunicação com elementos audiovisuais e storytelling, né? Então a gente tem aí o cinema, a literatura e o game como elementos audiovisuais e participativos totalmente, né? E com o conceito de storytelling também. Importante a aplicação de narrativas e roteiros cinematográficos pode ser bem explorada nos jogos, é essa que é a ideia. Apesar da formatação desses roteiros em games ser mais voltada para um jogador no controle, né? E é isso que a gente está falando, dessa interatividade aí. Nas outras obras a gente tem o controle do roteirista, né? Onde ele estipula ali como que vai ser cada etapa do roteiro e como ele vai finalizar isso, né? Já no game a gente tem um jogador que tem o controle na mão, que ele pode ter algumas variáveis possíveis para o desfecho daquela história, daquela narrativa, ok? Então, a seguir, nós vamos ver aí 10 etapas da fórmula hollywoodiana. Tá? Então, a fórmula hollywoodiana, ela pegou o monômetro de Campbell, pegou a adaptação simplificada de Vogler e fez essa estrutura aqui, essa fórmula dela aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Tá ok? Vamos lá, então. A nossa fórmula hollywoodiana está aí.
dividida também no mesmo formato da estrutura das duas pessoas ali, né? Representadas ali, que trouxeram essas estruturas, essas adaptações. E a gente tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, como das tradicionais. E aqui a gente tem, no primeiro ato, etapa 1, 2 e 3 ali, apresentação, incidente, incitante e o passo sem volta. Então é importante aqui no primeiro ato a gente tem esses três funções aqui, tá? E depois a gente tem o segundo ato, que tem 5 aqui já, sequências, né? Sequência do passo, falsa epifânia, protagonista ativo, segunda falsa epifânia e o clímax, né? O clímax está bem aqui, finalizando o ato 2 e entrando aqui para o último ato, o terceiro ato, né? O terceiro ato nós temos, sim, um clímax positivo, aqui a gente teve um negativo e aqui a gente começa o clímax positivo, ok? Isso dentro da estrutura hollywoodiana, tá ok? E o último, aqui a gente tem a volta do novo normal, tá bem? Então a gente tem essas etapas aí nessa fórmula de Hollywood. Beleza, turma? Então a jornada do herói é aplicada em jogos. Então a gente vai trazer agora essa jornada do herói e vamos aplicar aos jogos, né? Correto? O que vai acontecer então? Vamos lá, vamos tentar entender. Os jogos utilizam uma estrutura da jornada do herói, correto? Alguém aí já viu falar da jornada do herói? Como é que a gente aplica isso dentro dos jogos? Alguém aí consegue me responder? Não, Sueli. Vamos dar continuidade então. Então, de diversas maneiras e em todos os gêneros em que um jogador assume o controle do herói e passa pelos mesmos estágios que ele, enfrentando desafios e superando obstáculos até chegar ao objetivo final, né? Então, assim, a jornada do herói é isso, né? Resumindo, o jogador aqui, ele assume o controle, porque dentro do game a gente tem o nosso protagonista ali é o jogador. Então ele assume o controle do herói, passa pelo menos pelos estágios, né? Alguns estágios ali, enfrenta desafios, supera obstáculos e ele tem um objetivo final, né? Então essa aí, resumindo a estrutura da jornada do herói. Tá, isso difere do cinema, porque onde você é um espectador com perspectiva mais passiva, né? Já no game você tem o controle na mão e você consegue dar variedades ali, variáveis possíveis para o desfecho da narrativa. Além disso, os jogos também incorporam mecânicas que se aproximam à jornada do herói, como aquisição de novas habilidades, coisa que no cinema e na literatura a gente não consegue fazer isso, apesar que a imaginação pode ir além numa leitura de um livro, né? Ou até no cinema, quando a gente está vendo o filme, as interpretações individuais são diferentes, né? Cada um tem uma perspectiva e uma análise diferente, mas dentro do jogo é totalmente diferente de toda essa experiência que a gente fala do livro e do cinema. Então a gente consegue, através do controle na mão, incorporar e fazer usufruir dessas mecânicas que pode nos apresentar aqui aquisição de novas habilidades, possibilidade de escolher caminhos diferentes ao longo da narrativa, e isso torna o jogo hoje o mais importante aí no mundo da interatividade, por isso que ele é atrativo e que fatura mais aí no mercado. A jornada do herói é um jogo, né? Em um jogo torna-se mais imersiva na perspectiva de um jogador do que de um filme, na perspectiva de um telespectador. Tá? Então essa estrutura aí nos torna diferente. Fazer um jogo, né? Se torna diferente essa criação de arte aí, no ponto de vista do cinema e da literatura, e outras obras, como o teatro também. E a perspectiva do jogador ali não é mais de telespectador, mas sim de participante total aí dessa narrativa. Alguns exemplos de jogos que utilizam a jornada do herói. Tá? Aqui está o Zelda
O Zelda ele utiliza aí essa jornada do herói, God of War e Tomb Raider, tá? São alguns exemplos aí. Existem vários outros exemplos aí, né, turma? Mas esses são 3 exemplos aí que utilizam muito bem aí dessa estrutura jornada do herói aqui. Tá ok? Eu vou passar um videozinho para vocês aí, 5 minutos. E depois a gente tem uma atividade daí. Tá. Então a gente tem aí, então, 15, 20 minutos aí da nossa aula para desenvolver a atividade que está lá no Class, tá? Então, essa atividade lá vai estar disponível para vocês. Deixa eu só confirmar lá se está lá já. Então vamos lá, vamos ver. Então tem lá a estrutura de dados, de métodos, narrativos, jornada do herói apresentada na aula. Vamos visualizar o trilho do jogo estabelecendo. Deixa eu ver se é a mesma atividade aqui, só um pouquinho. Então 4 pessoas já começaram também a mesma ideia que eu tinha antes, que se eu colocasse a atividade antes alguém ia fazer. Já fizeram mesmo, tá? Mas a gente vai continuar aqui então. Deixa eu explicar para vocês, então a atividade já está lá proposta. Então a estrutura de métodos narrativos da jornada do herói, apresentada na aula, através desse vídeo, das conversas que a gente teve, né? A gente vai fazer um recorte do game ali, Horizon Zero Dawn, tá? Então eu vou passar o vídeo para vocês daqui a pouco. Então a gente vai fazer uma análise do vídeo ali, do game, vai encontrar os métodos narrativos da jornada do herói dentro desse jogo, tá? Então a gente vai fazer isso apresentado ali através do slide ali que eu vou colocar para fazer para vocês aí agora. Já vai aparecer para vocês aí a atividade aí. Então, para isso vamos utilizar o trailer do jogo e vocês deverão identificar cenas, né, para analisar e relacionar ali a etapa da jornada do herói pertencente dentro desse jogo, ok? Deixa eu mandar aqui o slide para vocês. Não está aparecendo aí, né? Não. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Não? Aí. Eu estava arriscando aqui, não estava aparecendo para vocês. Já risquei tudo ali. Então é isso. Então a gente vai analisar a estrutura da jornada do herói dentro desse recorte, né? Não tem como a gente analisar o jogo inteiro nessa aula. Então a gente vai pegar a parte ali da introdução ali, da apresentação do trailer ali do jogo, da PlayStation, tá? Vou passar para vocês aí. E vocês vão fazer aí, analisar, identificar nas cenas a jornada do herói pertencendo dentro desse jogo, tá? O jogo é isso aqui. O Horizon Zero Dawn é uma guerrilha game, da Guerrilla Game, né? A desenvolvedora foi a Guerrilla Game. Os designers foram David Ford, Mike Nash, game writer John Gonzalez e Benjamin McCall, compositores da trilha sonora, né? Joris Mann e Nils Van Les. O gênero aqui é ação e aventura, RPG, né? O gênero ARPG, furtivo, stealth, TPS, Third Person Shooter, plataforma 3D. Temática aqui, mundo dos pós-apocalipse, tecnológico, um cyberpunk medieval. Modos de jogabilidade, single play, terceira pessoa, sandbox. Sinopse aqui do nosso jogo. Segue trama da Aloy, né? Uma Aloy, uma caçadora em um futuro pós-apocalíptico, onde criaturas mecanizadas colossais dominaram o mundo. E ao longo do tempo, a evolução humana regrediu até a sociedade tribal, tá? Então essa aqui é a ideia. Então vamos lá, então vamos voltar aqui, 15 minutos para vocês aqui, desenvolver essa atividade aqui, tá beleza, turma? Na verdade só tá os dois comigo aí, né, professora Nicole? Mas é isso aí, tá? Qualquer coisa me chama aí. E aí, turma, tudo bem? Tudo certo aí, professora Nicole? Estão desenvolvendo a atividade aí? Beleza. Fala, professora Nicole. Até a próxima então, turma. Aquele abraço.